Bem, o movimento anarquista em Santos, Santos foi considerada pela imprensa como o maior centro anarquista brasileiro, né, comparado ao centro do anarquismo mundial. Santos era chamada a Barcelona brasileira. Por quê? Porque Barcelona é o território do anarco-sindicalismo mais forte que o mundo viu, né? Então Santos seria uma nova Barcelona brasileira, né? Em função do poder das suas entidades, da sua entidade anarco-sindicalista, né? E o que é o anarco-sindicalismo, né? É uma corrente específica do anarquismo, né? Foi criada, teorizada por um francês, que não me lembro o nome agora, né? E o que é o anarco-sindicalismo? O anarco-sindicalismo é a direção da sociedade pelos sindicatos. Os sindicatos de trabalhadores dirigem a sociedade, entendeu? Não existe a liga no anarquismo, não existe anarquismo ortodoxo, não existe uma entidade a dirigir a sociedade, né? Eles abominam qualquer órgão fixo, né? Em Santos ocorreu que foi em 1907, quem traz o anarco-sindicalismo assim é a Fundação a FOLS, né? Fundação Operária Local de Santos, fundada curiosamente, foi por isso que seu professor mandou aqui, por Luiz Lascala e Severino Antunha. Luiz Lascala é tio-avô do nosso amigo Chico Lascala, né? Curioso é que depois ele se tornou um vereador bem comportado. Então, que chamou essa organização, né? Que é a FOLS, né? A data, se não me engano, é em julho de 1907 que ela foi fundada, né? É isso mesmo? É. E aí, agora a estrutura dela é maravilhosa, né? Porque ela é um polo de progresso, de avanço na organização dos trabalhadores. A entidade não tem diretoria. A diretoria é eleita na mobilização de cada assembleia. Cada assembleia ela é o motor, né? Isso impede a burocratização da luta, né? Impede que enferruje. Sabe o que acontece hoje, desde então, desde a derrota dos companheiros anarquistas? Ocorre que um grupo político toma conta de uma entidade, tem mais avançado, mais atrasado, mais isso, mais aquilo, e congela. Eu participei de um movimento estudantil, eu vi a turma do Partidão ganhava o centro de estudantes para quê? Para congelá-lo, para segurá-lo, para deter o seu ímpeto, entendeu? É isso que eles faziam. Depois enfiava a gente em campanhas políticas de deputados, senadores e tal, entendeu? Sim. E é uma representação terceirizada. Outro princípio anarquista é a ação direta. Não é a ação terceirizada, não é através de terceiros. Tem o agente que luta, tem a entidade e tem a terceira força. Não tem essa terceira força, né? Que seria o parlamento, né? Então a gente quando o anarquista vota, ele não vota. Ele vota no cara que ele confia que vai levar a luta dele a fim.
ao avanço, né? Então é uma fórmula revolucionária, impactante, né? Isso é de onde vem a ação direta. A ação direta, então, vem dessa fórmula. A ação direta é a greve, porque a greve mexe no que o patrão tem mais precioso, que é o bolso, né? Então, por exemplo, no movimento estudantil santista, dando um exemplo bem próximo para facilitar o entendimento, você tem a mantenedora. Então, você tem a eleição para eleger um grupo político que tem aí um deputado, um estadual, um federal, um senador que vai lutar para você. Pô, isso não é verdade. Isso é tão ineficaz. Quando você tem o Parlamento Federal de 532 deputados e tem um estadual de 90, você não vai agir através deles, isso é impossível. Não, aquela representação. Ela se dissolve, ela engana com discurso. A gente vê agora que a gente tem. Não dá, né? Mesmo que haja boa vontade, empenho, dedicação, não é possível, né? Só a ação direta, que é a ação contra o poder imediato que exerce aquela antiforça, né, que causa a exploração, é uma ação direta. Você, por exemplo, a gente fez uma greve, né, e havia duas correntes em 80, pelo boicote total ou pelo boicote geral, mas o boicote era a gente deixar de pagar. Aí não, os caras tinham medo. Não, peraí, nós somos financiados por eles, como é que nós vamos fazer boicote total? A nossa tese era o boicote total, que estrangulou a Unisantos, estrangulou. Nós fizemos o maior boicote que o Brasil já viu na fórmula anarquista, né? Claro que nem os caras reconheciam isso. Que era, a gente recolheu 6.000 carnês, 8.000 carnês, e botou eles em pilha e incendiou todos. Entendeu? Fizemos como o Antônio Conselheiro fez lá. Entendeu? Isso é catastrófico. Eles tiveram que pedir empréstimo, mas aguentaram, resistiram e nos esmagaram, porque católico é duro mesmo. Católico é o pior deles todos. É o mais rigoroso. É aquele o Padre Valdemar, mais rigoroso, mais cruel. Seguraram, pediram empréstimo para o banco, nos esmagaram, cobraram até o último tostão. Vi meninas se prostituírem para arrumar dinheiro para pagar a faculdade. Foi a coisa mais absurda que eu já vi em toda a minha vida. Foi a vitória da mantenedora. Bom, feita agora, evidentemente, o anarcossindicalismo não se resume a isso, mas ele se resume na greve. É a greve que leva adiante o movimento operário e satisfaz a reivindicação. Não é você votar, um cara que vai votar e que vai votar. Não é que vai ter um encontro para deliberar quando é que vai ser o encontro. A turma brincava, né? Que no PT a turma faz reunião para marcar reunião. Então, a reunião para marcar uma reunião, para então a gente ter uma reunião, né, que vai reunir, aí tu elege representantes, aí a gente tem a briga, todo mundo quer ser delegado. Quem não quer resolver, né? Para quem não quer resolver, excelente, uma fórmula. Então, o anarcossindicalismo é isso, basicamente. O nome do francês que eu havia esquecido no início é Fernand Pelloutier, né? É ele que traz essas teses do anarcossindicalismo, né?